Aqui a gente podia dizer, né, com uma certa certeza, de que aqui é a igreja de Laodiceia, né? Aqui ao lado, né, nessas ruínas aí, né? E que eles usavam muito esse átrio aqui, então, para as suas reuniões também, porque estavam aqui, então tinham essa coberta, tinha aqui a fonte de água e tudo, o que é muito legal. A carta que o Senhor Jesus escreve à igreja de Laodiceia é uma carta também dura. Interessante, né? Essas cartas, na sua maioria, são bem duras. Qual é a grande questão que o Senhor trata com Laodiceia? É a indiferença. É a pessoa que já está acostumada com a religião e se torna indiferente. Não faz mais diferença. Continua fazendo os ritos, fazendo os costumes, a tradição, mas aquilo não envolve mais seu coração. Diz assim, né? Aqui nesse lugar havia uma prosperidade muito grande, eles eram realmente muito ricos nessa área aqui. Havia uma indústria têxtil de lã negra que só tinha aqui, eles vendiam no mercado onde a gente vai passar, então eles produziam a lã por aqui, e então eles vendiam as roupas, as peças no mercado. E aqui também tinha uma fábrica de colírios que eram medicinais, muito importantes também. E isso tem muito a ver com o que o Senhor Jesus vai falar a respeito da igreja de Laodiceia. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Essa igreja, ou esse local aqui, não tinha uma fonte própria, um recurso de água que viesse abastecer a cidade. Então, eles precisavam ser abastecidos por duas outras cidades. Uma cidade era Hierápolis, que tinha água quente. A outra cidade era a cidade de Colossos, que tinha água fria. Então, eles eram abastecidos por essas duas correntes de água que chegava aqui, e a água que chegava aqui nessa cidade era morna. Então, o Senhor Jesus vai usar os recursos da cidade. Então, a gente falou aqui sobre o tecido, falamos sobre o colírio e falamos sobre a água morna. E o Senhor Jesus vai falar exatamente sobre isso. Então, se você puder, veja aí Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus aqui se apresenta como aquele que confirma promessas, o Amém. Portanto, não dá para ser indiferente a quem tem a última palavra sobre a história. Se ele é o Amém, se ele é quem confirma os atos da história, como você fica indiferente? A testemunha fiel e verdadeira. Ele é aquele que participa da história. Ele cria a história, ele participa da história. Como ficar indiferente à história? Ele é o princípio da criação, o originador e o sustentador de toda a criação. Quando o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, ele está querendo dizer assim: eu faço a história acontecer. Como é que vocês podem permanecer simplesmente seguindo ritos, enquanto a história que vocês vivem está nas minhas mãos? Se vocês se importam com a história que vocês vivem, então era bom vocês reverem a relação de vocês comigo, porque quem tem a história no controle sou eu. Versículo 17. Versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus usa essa realidade da água morna de Laodiceia para falar sobre a situação espiritual da igreja. Uma igreja ou pessoas que são mornas, são indiferentes. Eu e você gostamos de um banho morno, mas o banho quente ele é medicinal, o banho frio é medicinal e o banho morno ele é indiferente. E quando você bebe água morna, vem naturalmente uma ânsia de vômito. É natural, seu organismo quer repelir isso. Então ele está usando isso. Essa é a figura de linguagem que ele está falando. Mas veja que ele diz: as tuas obras.
Ou seja, o produto que sai de vocês, mais uma vez, irmãos, ele não está falando só da liturgia e do culto. Mas vamos entender que isso faz parte. Então, alguém que vai para o culto, mas não se envolve com o culto, não participa, vai para a igreja, mas também não se envolve com a igreja. Mas não é só isso que ele está falando, são as obras. Obra inclui tudo que a gente faz. Então, quando você está no seu trabalho e aquilo não tem nada a ver com Jesus, nós que somos da herança católica romana lá no Brasil, nós temos a tendência de separar a vida entre sagrado e profano. Então a gente diz, na igreja é sagrado, mas na minha vida comum, isso aqui não é para Deus, isso aqui é para minha subsistência, aqui é para... Então, nessa divisão, as nossas obras lá fora muitas vezes não carregam a responsabilidade, o carinho, o amor ao Senhor Jesus. É como se a gente estivesse fazendo as coisas para o mundo ou para a gente mesmo. Então, o Senhor Jesus está falando, o que eu vejo é que seja na igreja ou seja na vida, vocês fazem as coisas como se nada tivesse a ver comigo. Vão para a igreja, mas não tem a ver comigo. Vocês participam do culto, mas também não tem a ver comigo. Depois vocês vão para o trabalho de vocês, família de vocês, mas também não tem a ver comigo. Ou seja, para que isso? Para que existir essa igreja? Versículo 17. Pois dizes, aqui está a grande essência da mornidão da igreja. Eu estou rico e abastado. Autossuficiência, diga comigo, autossuficiência. Autossuficiência. Eu já tenho o que eu preciso. Agora vamos olhar um pouquinho a história, irmãos, da igreja, né? Veja, a igreja, onde ela chega, onde o evangelho chega, ele muda a situação social do local. As pessoas começam a prosperar. Sempre, onde o evangelho chegou, as pessoas começaram a prosperar. Mas é interessante que depois que as pessoas estão prósperas, elas começam a ficar indiferentes ao evangelho. Elas mantêm a tradição, os costumes, mas não tem mais paixão, é indiferença. Então você vê isso, por exemplo, acontecer aqui nessa região. Você vê isso acontecer na Europa. Aqui nessa região aconteceu há muito tempo, na Idade Média. Na Europa, você vê acontecer lá a partir do século 18, 19, o evangelho começou a esfriar. Você está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. A parte norte dos Estados Unidos já há uma grande diferença ao evangelho. E isso está descendo para a região sul dos Estados Unidos. O Brasil é muito primário ainda na sua fé. A maioria dos cristãos brasileiros, estou falando dos evangélicos, eles quase não conhecem a Bíblia. Eles quase não conhecem doutrina, teologia. São muito neófitos, são muito rasos. Se a gente fizesse comparação com a igreja europeia, por exemplo, que havia uma grande profundidade teológica, os crentes, você sabe que quando os reformados mandaram para o Rio de Janeiro, em 1555, eles mandaram para o Rio de Janeiro o primeiro grupo de cristãos, eles fizeram uma confissão de fé, porque eles iam ser mortos. Eles foram instigados a negar a fé. E durante a noite, aqueles 5 homens, vejam, havia cozinheiro, havia costureiro, não eram pessoas que eram oficiais de igreja, eram crentes comuns. Durante a noite, eles escreveram uma confissão de fé, que é chamada Confissão de Fé de Guanabara. É uma suma teológica com profundidade gigantesca. A gente está falando, irmãos, do século XVI. As pessoas conheciam a Bíblia com profundidade, falando os crentes. Conheciam a Bíblia com profundidade. O que acontece conosco, brasileiros, é que, na maioria, pelo menos, não conhece muito profundamente. Não é? A gente, Brasil, ainda tem uma igreja muito efusiva.
como é a nossa cultura brasileira. Entretanto, o que está sendo dito aqui é que essa igreja, por autossuficiência, ela começou a ficar indiferente ao Evangelho. Diz mais aqui: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A riqueza que eles tinham não valia nada. Eles eram miseráveis, pobres. Eles não tinham a roupa que eles achavam que tinham, a cultura da roupa aqui, e muito menos eles tinham colírio para ver, porque eles estavam cegos. Essa é a maneira de Jesus interpretar a vida dessa igreja. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, uma riqueza verdadeira que é aprovada na hora da prova, na hora da luta, na hora do sofrimento. Aquele tipo de paz que excede todo entendimento, aquele tipo de esteio na alma que garante você quando você está passando pela luta mais atroz. Eu estou recomendando, Jesus diz, venha pegar comigo a riqueza verdadeira. Depois ele diz, compre também vestiduras brancas, ou seja, alguma coisa que cubra o seu pecado, alguma coisa que faça diferença na sua vida real. Não adianta a gente se vestir de roupas ricas se a gente por dentro é um trapo de imundície. E ele diz mais, e que compres também colírio para ungires os olhos. Eles são cegos espirituais, eles precisam abrir os olhos espirituais. Ora, como se compra de Jesus alguma coisa, se tudo que Jesus faz nos dá de graça? Então, a única maneira do homem comprar alguma coisa de Deus é através do arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento da sua incapacidade, da sua situação. Eu não tenho condições. Arrependa-se. Assim você compra de Jesus o colírio. Versículos 19 e 20, então ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Veja, o Senhor Jesus não está em nenhuma das igrejas, ele está rejeitando, repelindo, ele está repreendendo. E ele está dizendo, eu faço isso porque eu quero vocês próximos de mim, e não porque eu quero espantar vocês. Eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mesmo com essas palavras duras, Jesus ainda deseja restauração. E aí, talvez Jesus trouxe você aqui, de alguma maneira, para repensar a sua vida espiritual. Eu não sei quanto tempo você é crente, mas para repensar isso. Será que eu tenho vivido de modo apaixonado, como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro crente? Versículos 21 e 22, ele diz, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então veja que um negócio interessante, como eu falei para vocês, a maioria das igrejas era numa casa. Então quando ele está usando a expressão de casa, ele não está falando só da sua família, mas está falando da família da fé. Então, ele está dizendo o seguinte, eu estou pronto a ter íntima comunhão com você. Na sociedade da antiguidade, o maior ato de comunhão era chamar para a mesa. Então, eu estou pronto. Ele não está falando de salvação, irmãos. Ele já está falando para a igreja, então a igreja já é salva por ele mesmo. Ele está falando de reatar a comunhão, de reatar a intimidade. Se você quiser, na hora que você quiser, abra a porta, porque ele quer. Só que é interessante, eu estou do lado de fora da sua vida.
Então, por favor, abra a porta para eu participar. Eu quero ter comunhão com você. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículos 21 e 22, então ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O privilégio de você reinar com Cristo tem muito a ver com a maneira apaixonada com que você vive aqui. Apaixonado por Ele. Quando Jesus diz, quem não me negar aqui na terra, eu também não negarei lá no céu. Não tem a ver só com boca. Tem a ver com obras, com práticas, com vida, com a legitimidade da vida. Me parece que o Senhor Jesus está simplesmente estimulando as igrejas em vários perfis, em várias dinâmicas. À medida que a gente vai vivendo a fé da gente, a gente vai passando por essas igrejas. Uma hora a gente é Éfeso, outra hora a gente é Pérgamo, outra hora a gente é Sardes, a gente mesmo. E parece que ele está fazendo esse tipo de check-up, para a gente entender onde a gente está, e está dizendo, em qualquer que seja a situação, eu sou a solução. Venha. Eu tenho plenitude para dar para você. Venha. Não se acomode com a vida religiosa. Não se acomode com o conhecimento teórico. Com Cristo é paixão. É vida real. É o dia a dia. Durante esse tempo aqui, irmãos, vocês têm lido a Bíblia? Buscado conhecer mais o Senhor de forma pessoal. Acho que isso fala muito sobre a vida da gente, né? A gente aqui está sendo muito mais vigiado do que nos outros locais. O vigia falou isso. Não vai dar para a gente ter qualquer tipo de ato aqui que denote que a gente está, sei lá, numa expressão religiosa. Mas eu queria chamar você para hoje à noite, lá no hotel, como a gente fez ontem, 9 horas da noite, a gente ir para o auditório novamente. Está faltando uma igreja para a gente falar, que é a igreja de Esmirna, né? A cidade de Esmirna não tem mais nada daquela época. Então a gente nem adianta passar por lá, né? Mas a gente pode falar sobre elas. E aí hoje à noite, quem sabe a gente tem um tempo bom de adoração, tempo bom da gente falar com Deus, da gente se expressar ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe muito vocês, tá? Amém.